Eu vou colocar aqui o slide, né, da nossa aula, e assim a gente pode dar prosseguimento, né? Então, hoje nós estaremos falando de Efésios 4, de 12 a 16, sobre o crescimento do cristão e o crescimento da igreja. Então, o nosso tema, assim, em geral, se baseia em crescimento, né? Só para a gente entender a caminhada que o apóstolo está dando aqui, esse capítulo 4, nós entramos na parte prática da aula. Ele começa falando de que devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos, e ele fala que essa maneira digna é ser humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor e fazendo todo esforço para conservar a unidade. E ele fala que existe só um Deus, um só Pai, um só Filho, um só cabeça, um só corpo, um. E ele enfatiza essa unidade. Depois ele fala que Deus dá os dons, e aqui no versículo 11, que nós estudamos, ele fala dos dons de liderança, né? E ele fala que ele deu os dons de apóstolo, profeta, evangelista, mestres e pastores. E agora ele vai falar para que existem esses dons, um certo colegiado, um certo grupo com esses dons de liderança, para que serve, qual a utilidade disso no plano do Senhor. Pense que o Senhor está mostrando para a gente o plano dele, a organização dele para o funcionamento da igreja, tá? Então, eu convido você a abrir Efésios, capítulo 4. Eu vou começar um versículo antes, eu vou começar no verso 11, que vai até o 16. O verso 11 diz assim: e ele, isso é Jesus, que está mencionado lá no verso 7, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito bem. Eu vou começar, então, com esses versos 11 e 13 aqui, que ele fala para a gente que designou aqueles dons de liderança, né? E como disse ele, Paulo fala no 1 Coríntios 12, quando ele lá também faz uma lista de dons para toda a igreja, ele fala que os dons dados pelo Espírito Santo, no 12:7, né, visam um fim proveitoso. Que fim proveitoso seria esse? Né? Para que esses dons da liderança são necessários? Então, ele coloca aqui essas duas opções aqui. Os dons da liderança são necessários para preparar os santos
para a obra do ministério, tá certo? Então, é a tarefa da liderança preparar os santos para o seu serviço. Ministério é serviço. Então, a liderança deve preparar e a tarefa da liderança, a gente já viu isso, é ensinar, orientar, ajudar, exortar, disciplinar os cristãos. E isso faz parte do preparo. Então, eu diria para vocês que a liderança funciona aqui, eu faço um paralelo entre a liderança na igreja e um técnico de futebol. Ele orienta, ele exorta, ele ensina, ele ajuda, ele disciplina. A igreja, a liderança deve fazer essas coisas com os membros, tá certo? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a finalidade toda é uma edificação, tá certo? E então existe essa caminhada, esse é o propósito, até que alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. Então, nesse trabalho todo, não cabe aqui exibicionismo, partidarismo, divisões na igreja. Às vezes a gente corre um risco do mau uso do dom. As pessoas pensam que o dom é uma propriedade particular, mas ele é para servir aos outros e à igreja, e existe o risco de inovações doutrinárias, né? Então, por isso que ele espera que haja a unidade da fé, né? Ele fala que os alvos a serem perseguidos são a unidade da fé em torno de Cristo, né? Existe uma interdependência dos dons e a união do exercício dos dons deve caminhar em torno da pessoa de Cristo, tá certo? Deve nos levar a uma unidade de fé. Então, se os dons estão sendo exercidos no Espírito, deve haver uma unidade de fé, tá certo? E ele fala também para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E pleno conhecimento será o quanto que a gente pode chegar nisso, né? Imagina o seguinte, no contexto de Paulo, eu acho que hoje também a gente vive alguma coisa mais ou menos parecida, não existia o Novo Testamento, esse livro assim, todo juntinho no lugar que você não existia, você manuseia ele com facilidade, não existia, o que existiam era o quê? Alguns pedacinhos de papel, de tablete de barro, de pergaminho, com alguns trechos que os pregadores usavam e carregavam consigo quando iam pregar os profetas também. Então, essa reunião de todo esse material que deu origem ao Novo Testamento só aconteceu no século seguinte. Então, você ficava dependente do pregador itinerante, do material que ele tinha e do conhecimento que ele tinha de Cristo. Então, não existia assim, uma uniformidade, apesar de que havia o controle dos apóstolos, mas eu acho que ela era bem precária por causa da questão geográfica, mas era precária, dependia muito da pessoa que estava dando o recado naquele momento, tá certo? E por isso, a gente tem até aquele exemplo de Apolo, né? Se você tiver com a sua Bíblia e quiser ir comigo em o Apolo está lá, ele é mencionado, ele é um desses pregadores itinerantes. Então, lá em Atos 18, fala um pouquinho dessa situação. Atos 18, ele fala assim sobre o Apolo, quer ver? No verso 24, Atos 18, 24. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor
falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à casa deles e lhe explicaram com maior exatidão o caminho de Deus. Então, você vê que houve um corretivo aqui. Ele era um pregador conceituado, respeitado, mas ele tinha um conhecimento parcial de Jesus. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem, quando colocaram todo o material junto no cânon, né, no Novo Testamento, mais ou menos ficou como fixado. Por exemplo, você tem 4 evangelhos que falam da pessoa e da obra de Jesus, das mensagens dele, estão lá. Se você precisa saber, você recorre ali, você sabe. E os outros livros do Novo Testamento colocando um certo contexto. Agora, então, esse pleno conhecimento era muito difícil lá naquela época e a igreja estava se formando, estava se organizando, era preciso, né, ter um discurso único, apesar da dificuldade. E hoje também, hoje essa questão de usar a Bíblia como livro sagrado, mesmo como no seio de algumas igrejas aí, isso já é meio que assim relegado a segundo plano. Mas como conhecer, ter um pleno conhecimento de Jesus, esse é uma tarefa, um alvo da igreja, né? E ele fala o outro alvo aqui, isso aí vai acontecer até que se alcance a unidade, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo, o que ele quer dizer? Eu peguei aqui do Ferreira, da Almeida, né? Eu prefiro atingindo a estatura espiritual de Cristo. Atingindo a estatura espiritual de Cristo. Dá uma ideia de que a gente vai estar em unidade, conhecendo bem, plenamente a pessoa de Jesus e devemos também estar atingindo a estrutura espiritual de Cristo. Aí vem a pergunta, será que é possível a gente conseguir atingir essa estatura? Porque se você não consegue, a gente fala isso, mas a gente não... Como fazer isso? Como que a gente vai chegar nessa estatura, tá certo? O que vocês acham? Eu vou abrir aqui o parlamento aqui para vocês se pronunciarem. Se alguém quiser manifestar-se, por favor, apresente-se. Eu estou com uma tela bem, eu não sei, eu apanho um pouco com essa tela aqui, mas... Vamos lá. Alguém gostaria de saber se é possível atingir essa estatura espiritual de Cristo? Assim, eu desconfio que a estatura de Cristo, assim como, por exemplo, nós nascemos pecadores e morremos pecadores, a estatura de Cristo é algo que ela começa no dia que você se converte e ela vai até a eternidade futura, de alguma forma. Penso que é mais ou menos por aí. Ela começa no dia que você que é um processo que não que aí ele começa e não tem uma data específica para terminar, né? Penso que seja algo assim. Tá. Alguém mais? Ô, Girval. Pois não. Será que justamente nós falamos dessa plenitude espiritual, a resposta justamente não está no próximo parágrafo ou
versículo, para que não sejamos mais como crianças, né? Essa maturidade em termos de espiritualmente, sabemos o que queremos, né? Em nossos relacionamentos, né? No nosso dia a dia como cristãos, a respeito de nossa doutrina, né? Daquilo que seguimos e professamos, para justamente não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, isto é, qualquer coisa que ocorre dentro da minha igreja, tô fora. Mudou o horário da escola dominical. Não, já não me adapto mais a essa igreja. Não é? Agora o pastor está indo para um tipo de pregação que não me satisfaz. Então eu vou procurar aquilo que vai me atender. Não é? Será que era por aí? Não, certamente isso é uma consequência, mas a minha colocação é essa: nós conseguimos chegar nessa estatura, né? Será que a gente consegue chegar no mesmo nível de Cristo? Isso é uma questão fundamental que nós devemos ter na nossa cabeça, porque assim, se eu acho que não, isso aí é um sonho, eu vou agir de acordo com o que eu penso. E ele está dizendo aqui que é possível. E eu queria mostrar com vocês, falar um pouquinho sobre essas consequências. Quer ver só? Eu vou citar um trecho aqui, depois a gente pode reconsiderar de novo, tá? Eu vou abrir aqui e vou colocar aqui para vocês. Ixi. Deixa eu ir lá. Olha esse trecho aqui, o que Jesus falou. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, Paulo fala, por exemplo, assim, olha, sede imitadores meus, como eu sou imitador de Cristo, tá certo? E aqui Jesus está colocando, será que ele falou isso aí só para os 12 apóstolos, ou ele está falando isso para nós também, né? Porque você vê, ele não fala, quando ele fala aquele que crê em mim, ele está jogando assim, ele está abrindo genericamente a possibilidade de quem crê fazer obras até maiores que ele. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se nós não tivermos uma ambição santa de realizar o serviço do Senhor, a gente nunca vai experimentar a alegria de realizar a obra. Se você não crê em milagres, você nunca vai realizar um milagre. Se você não crê que há poder nas palavras, quando pregado o evangelho, para atingir o coração do pecador, você não vai evangelizar. Se você não tem uma visão de que Deus quer realizar, você nunca vai se dispor para alguma obra dele. Se você não tiver ambição santa, se você tiver, né, positivamente falando, se você tiver uma ambição santa de fazer as coisas, você vai experimentar as alegrias da realização cristã. Então, nós precisamos ser santos ambiciosos. Nós precisamos ver que para alcançar a estatura espiritual de Cristo, é preciso crer no que é impossível. Eu preciso crer nisso para me pôr em movimento, para me pôr em ação. A estatura espiritual de Cristo nunca vai ser alcançada se não cremos, se não acreditamos
que seja possível alcançar essa estatura. Isso precisa estar claro para nós. Em Efésios, eu acho que foi o Jader deu essa aula para a gente, nós lemos sobre a oração que ele faz pelos crentes. Eu pus aqui, eu encurtei o texto para não ficar muito longo, ele diz assim lá em Efésios 3,16, eu oro para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para vocês conhecerem o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse trecho, essa oração, mostra o que Paulo cria e que ele espera da igreja. Conhecer o amor que excede todo o entendimento. Então, as possibilidades na nossa fé em Cristo tem que ser além da nossa limitação, do nosso conhecimento, para que a gente seja cheio da plenitude de Deus. Por quê? Porque nós temos que crer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. É nesse sentido que eu falo que nós precisamos ser ambiciosos, no sentido de crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Então, a gente até canta, né, que o nosso Deus é um Deus do impossível, né? É verdade. Então, nós precisamos, se a gente pensa pequeno, a gente realiza pouco ou quase nada. Então, é preciso pensar grande. E a gente precisa crer que grandes coisas o Senhor tem para fazer para a gente, né? Tornem-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, dizia Paulo, né? E ser imitador é uma colocação interessante. Então, antes de ir para frente, eu pus aqui, não se acanhe de sonhar com coisas grandes. E tem um texto aqui de Pedro, que ele fala sobre a chegada no céu, do cristão chegando no céu como uma parada militar quando o exército volta de uma guerra e ele entra exibindo os seus dons, as suas realizações e as suas conquistas, né? Então ele escreve lá em Pedro assim, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? O que quer dizer que nós vamos estar ricamente providos? O que nós vamos levar conosco quando nós chegarmos ao céu? Quais são os frutos do nosso trabalho que nos acompanharão? Como as pessoas que estão lá, os anjos, que já estão na glória, como é que eles vão nos conhecer no céu? Né? Eles vão olhar para nós e eu não conheço, eu não sei, eu nunca ouvi falar dele. E aqui ele fala de ser ricamente provido, ter nas mãos a obra do nosso trabalho para o Senhor. E as pessoas vão olhar aquilo e elas vão nos respeitar por isso, tá certo? Então, eu queria deixar assim com vocês essa palavra de que a gente deve ser ambicioso, a gente não deve ser muito passivo e pensar pequeno quando se trata da obra de Cristo, tá certo? Então, agora entrando no verso seguinte, que é o verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro, pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, por que nós insistimos em crescimento? A Bíblia insiste no crescimento para a gente não estar vulnerável, para a gente não estar à mercê
A criança, outro dia, acho que faz uma semana ou duas, nós fomos com o Danielzinho no parque, você põe ele no parque, ele corre para lá, corre para cá, sem objetivo, ele quer correr. E a gente precisa pensar que nós não devemos correr para todas as direções, mas nós temos que ter o nosso rumo. E também a questão do vento, né? Você está à mercê de um barquinho, à mercê do vento, e ele está falando do quê? De duas coisas. Do vento de doutrina, não é qualquer doutrina, por isso que a gente insiste, né, no estudo da palavra, e na astúcia e esperteza dos homens, que induzem ao erro. Então, tem o problema que está dentro da gente e o problema que nos ataca, que são os falsos mestres. Tá? O pastor hoje falou, o texto do pastor serve muito de introdução para essa aula. Ele leu lá em 2 Pedro, né, que a nossa vida é purificada pela obediência à verdade, tá certo? Que nós somos regenerados pela palavra de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, que a palavra de Deus, ela nos regenera, ela nos recupera, ela nos recicla, ela nos devolve utilidade. Então, ser regenerado tem a ver com a maneira que a gente deixa a palavra nos envolver. Mas existem obstruções ao crescimento espiritual. Eu posso decidir quais são as coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Eles não estão aqui nesse texto, mas eu gostaria de mencionar com vocês algumas obstruções bíblicas que atrapalham o nosso crescimento. Um deles é a inconstância, né? Tiago, ele fala de ser inconstante e o que seria ser esse inconstante? É ser assim, vulnerável com a palavra de Deus. Tiago fala assim, não pense que a pessoa que é vulnerável, né, receberá coisa alguma, porque ela tem a mente dividida e é instável. Instável com relação aos princípios de Deus. Tem hora que observa, tem hora que não observa. Tem hora que caminha, tem hora que para de caminhar. Então, essa inconstância, ela é uma obstrução para o nosso crescimento espiritual. A outra é estar satisfeito com a ignorância, ignorância espiritual. Eu não quero conhecer muito da palavra, me dedicar muito. Tá bom, assim, eu fico na minha aqui, mas fica limitado nesse crescimento, tá certo? Como o texto que eu falei aí, que o pastor pregou, né? Que nós somos regenerados, nós somos reciclados pela palavra de Deus, né? E que nós precisamos da palavra de Deus o tempo todo. E estar contente, satisfeito com ir na igreja, ouvir os outros falarem, os outros discutirem, esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos aprofundar e não nos contentarmos nunca com a nossa situação. Depois, outra questão é a prioridade dos valores do mundo. Esse trecho aí de Coríntios, Paulo está escrevendo para a igreja, eu queria falar para vocês como espirituais, mas vocês são carnais. O que é ser carnal? É dar prioridade para os valores do mundo. Tem crente que ama o mundo tão, que ele não quer ser muito crente. Ele quer a salvação, quer, mas ele gosta muito das coisas do mundo e Paulo fala, eu não podia falar com vocês como crentes espirituais, eu tenho que falar com vocês como crente carnal, que não pensam nas coisas espirituais, tá certo? Uma outra coisa que ele menciona lá em Hebreus é a lentidão em aprender. Tem gente que ouve a mesma coisa ano seguinte, anos após ano, e não, sabe,
parece que não aprende. Em Hebreus, ele fala sobre isso. O autor de Hebreus, ele está escrevendo lá e ele fala lá para os seus leitores que, assim, ó, deixa eu achar o verso aqui. Temos Hebreus 5, vou começar no verso 11. Hebreus 5, 11. Temos muitas coisas para dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite espiritual e não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais estão, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Então, ser lento em aprender e fica sempre no beabá, nas coisas básicas, e não cresce espiritualmente, esse também é uma obstrução para o crescimento espiritual. E existe também um outro, que é o assédio dos falsos mestres e o pronto acolhimento de novidades doutrinárias. Tem gente que adora novidade doutrinária, nem se dá ao luxo de julgar as coisas, as proposições que estão sendo apresentadas, como nós estudamos na aula passada, que um profetize e os outros julguem. Mas tem gente que é um livro aberto para acolher novidades doutrinárias. Então, nós precisamos olhar essa lista aqui, irmãos, e a gente precisa ser muito criterioso. Se tem alguma dessas coisas que atrapalham, impedem o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Nós precisamos olhar essa lista aqui e sermos críticos sobre a nossa postura, tá certo? Eu vou dar um break aqui e voltar a palavra para vocês. Se vocês querem comunicar alguma coisa, trocar alguma ideia, podem se manifestar. Ô, Gilval. Oi. Olha, realmente é um texto que nos faz, nós temos uma autocrítica, né, uma reflexão para a nossa vida espiritual, né? Já que o propósito, né, de tudo que estamos lendo aqui, né, quando começa desde o versículo 11, né, para chegarmos a essa plenitude espiritual, né? Você citando João, né, quando Jesus diz, né, que nós podemos fazer coisas maiores do que ele, né? Aí nós vemos que essa aprendizagem espiritual, essa lentidão, né, como você citou aí também, retardando esse crescimento, eu me vejo, de repente, chegando ao céu como um pré-adolescente, porque realmente esse amadurecimento, né, que se torna um desafio para nós, parece que realmente é algo inalcançável daquilo que Cristo falou que nós poderemos fazer milagres, sabe? Você poder ver uma pessoa doente, uma criança com algum tipo de síndrome, e de repente você impor as mãos e pedir em nome de Jesus a cura e a libertação desse mal. Eu me vendo dessa maneira, eu falo, não, isso não é para mim. Então, e a palavra diz, é para todos nós. A questão é a gente se sentir conformados com a nossa situação. E ele está falando, por isso nós precisamos de crescimento. E nós vamos ver aqui, logo no verso seguinte, que o crescimento ele tem duas partes. Um é o crescimento do conhecimento e o outro é o conhecimento do amor.
Conhecimento e amor. São as duas coisas que ele está insistindo para o crescimento. Então, na verdade, a gente vive numa situação, né, que as pessoas falam assim, é muito difícil estudar, principalmente quem tem limitação de estudo e tal, acha, não, eu sou inadequado para esses assuntos tão difíceis e tal. Mas veja que o método do Novo Testamento, que Paulo falou, é o seguinte, sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Ele não está falando que você tem que ser um teólogo, você tem que imitar. E tanto Paulo como Cristo, sim, eles ensinaram verdades espirituais, mas eles também ensinaram o amor, a prática. Então, eu tenho que crescer no amor e na prática. No amor e na verdade. Eu tenho que crescer no conhecimento e eu tenho que crescer no amor. E isso depende de uma disposição pessoal para a gente se debruçar em cima das verdades bíblicas e pô-las em prática, né? Eu acho que hoje o pastor estava falando disso, nós temos que resgatar a nossa mente do individualismo, nós temos que não pensar só em nós mesmos, nós temos que pensar além de nós mesmos, que isso tem a ver com amor, é a relação com o próximo. Então, nós precisamos ver que nós podemos ser intelectualmente muito avançados e analfabetos de amor. Assim como você pode ter gente que é avançado no amor e analfabeto na verdade. E cada um é cada um. E a gente precisa ponderar essas questões e decidir para nós o que nós queremos, tá certo? Ele coloca aqui que existe, eu estou alertando isso, existem empecilhos, a gente não pode se acomodar jamais, tá certo? Então, só para dar uma pausa, o Jader está com o microfone aberto. Você quer perguntar alguma coisa, Jader? Na sequência, o Marcos Altílio quer perguntar. Só não queria atrapalhar o raciocínio do Girval agora. Tá, já. Já cortou, pode falar. Paulinho, foi você que cortou. Hein? Não, é porque senão ele vai não, seguir, entendi. né? A minha preocupação, assim, o que o Cássio falhou, eu me sinto como ele, lá, um pré-adolescente que não vai alcançar a metade do caminho que eu devo para essa plenitude. Mas por quê? Aí eu entro nisso que o Girval já estava aí falando e baseado também no que o Samuel pregou hoje, ou pelo menos a parte que eu consegui pegar do Samuel pregando hoje, que é eu sair da minha individualidade e me preocupar com o próximo. Quando a gente lê esses textos, os textos são bonitos, falam do crescimento, que a gente vai fazer obras maiores, mas aí a minha individualidade ou a minha falta de fé, quem sabe, me leva para aquele lá. E tudo quanto pedides em meu nome eu farei. Aí falar, então, eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou comprar essa BMW em nome de Jesus, eu vou fazer isso e Deus vai me abençoar. A gente fica nessa parte e não na parte do reino de Deus. A gente leva para uma coisa onde a gente acha que dá para, quem sabe, manipular o que Deus está colocando ali, para que a gente consiga fazer coisas, ou que Deus aprove aquelas iniciativas que a gente toma. É bem essa falta de visão do reino, é a visão totalmente individual. Com certeza, porque ele fala que você vai pedir e Deus será glorificado. Então, não é uma questão de uma lista personalizada, mas é uma questão de serviço que glorifique a Deus, né? Eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos também entender que existe um ideal e existe a nossa realidade. Nós temos a nossa realidade, existe um ideal. Nós não devemos nos conformar com a nossa realidade. Que o ideal, que é a estatura espiritual de Cristo, ela tem que ser sempre buscada. O apóstolo
Paulo, ele falou, olha, eu não consegui ainda a perfeição, mas ele fala assim, eu considero que eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, ele vem falando lá que não é que ele já conseguiu, mas que ele persevera nessa caminhada e ele está buscando, de alguma forma, alcançar a ressurreição. É interessante o apóstolo falar que ele, de alguma forma, espera alcançar a ressurreição. Nesse momento, ele dá até como condicional, porque ele vê que tem tanta coisa para ser feita e ele persegue. Então, o alvo é elevado, mas a gente não deve se conformar com a nossa situação, nós devemos ser inconformados olhando para o alvo e perseguir nessa direção. Eu acho que esse é o alvo aqui da lição sobre crescimento. Altílio, quer falar, Altílio? Indo nessa linha que o senhor estava falando, John Wesley, ele tinha como moto na vida dele a perfeição cristã. A Igreja Metodista, durante muitos anos, até hoje, ela perdeu isso. Depois que ela se emancipou no Brasil, acho que ela perdeu um pouco desse moto que era da década de 70, que a gente via muito na igreja. A gente percebe que a igreja de 80 para cá, ela perdeu essa visão de santidade. A igreja foi perdendo, não falando da nossa igreja, mas falando da igreja evangélica no Brasil. Ela foi para poderes e milagres, né? Então hoje se prega muito mais milagre do que santidade. E essa visão de perfeição cristã, Wesley falava que nós temos que buscar uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de andar segundo tudo que fizeres, né? Tudo que você fizer, você faça para o Senhor, como fosse aperfeiçoando. Então, gastar menos possível, não ser mordomo do seu dinheiro, poupar o máximo possível e investir no reino, né, para que a gente possa crescer. Então, tem todas essas questões eu chamaria de perfeição cristã, ele chamava de perfeição cristã ou santidade, que é a estatura de Cristo, né? Chegar na estatura de Cristo. Realmente, eu desafio vocês a gente pensar o seguinte, que nós crescemos desde pequenininho, nós crescemos e já logo no pré nós vamos para a escola, educamos nossos filhos nessa parte intelectual. E a gente vai, cresce, estuda, faz faculdade, pós-graduação, tal, intelectual. E, às vezes, as coisas têm que... A realidade bíblica, ela é diferente, né? A nossa realização tem que ser no Senhor. Quer dizer, a gente deveria ter um plano pessoal, pegando essa palavra que o Altílio disse aqui, né? De que qual que é o meu plano pessoal de serviço ao Senhor, né? E como que eu me aperfeiçoo o meu dom, eu executo com maestria o meu dom, vamos dizer, para que eu faça isso para o Senhor. Porque quanto mais eu servir ao Senhor, mais Ele vai me dar coisas por fazer. Você lembra da distribuição lá dos denários lá para os 3? Um recebeu 2, um recebeu 1, um recebeu 2, um recebeu 5. Que recebeu 5 dobrou, que recebeu 2 dobrou, que recebeu 1 escondeu. Justamente ele recebeu menos porque ele não era de tanta confiança e não deu outra. Então, eu acho que nós precisamos mostrar serviço ao Senhor para que Ele nos ocupe mais na obra dEle. Tá certo? Esse é o nosso desafio. Muito bem. Então, o nosso tema, o que eu quero falar hoje com vocês aqui é esse, que o crescimento é um tema recorrente no Novo Testamento. Ele está lá o tempo todo. E nós precisamos olhar para ele. Eu pus alguns versos aqui, que fala sobre isso. Portanto, deixemos os ensinos
elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de coisas que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo final. Assim faremos, se Deus permitir. Então, ele fala de ensinamentos elementares e de avançar para a maturidade. Deve existir um progresso e nós devemos, a palavra é avançar para a maturidade. E nós precisamos fazer uma autocrítica se nós temos avançado. Aí ele dá uma lista de itens aqui que ele considera ensinamentos elementares, e no fim, na última linha, ele fala assim: assim faremos sobre esses ensinamentos elementares, se Deus o permitir. O que ele está dizendo aqui? Eu vou falar de coisas que vocês precisam crescer, não vou ficar repetindo que vocês já deviam dominar. Mas eu vou falar dessas coisas se Deus permitir. O tempo é muito precioso e para caminhar para a maturidade, esses temas considerados elementares, ele já considera que é matéria vencida, que ele não deve ficar ruminando, mastigando essa coisa com os leitores dele. Outro trecho. Ninguém, falando de Timóteo, né? Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, amor, fé e pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, exortação e ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Todos vejam o seu progresso. Então, existe um caminhar na vida cristã que não está previsto uma estagnação. Então, se ele cumprir com diligência os seus deveres ali como pastor da igreja de Éfeso, os outros vão ver o progresso dele. Então, a idade dele, a juventude dele não vai ser problema para ele ser aceito como pastor da igreja. Então, no texto anterior, falou de avancemos para a maturidade. Nesse, fala sobre o progresso. Agora, vamos lá. No nosso texto, 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, primeiro, seguindo a verdade em amor. Aqui eu acho que a gente tem... deixa eu pôr aqui uma coisa para vocês. A verdade, seguindo a verdade em amor, sendo verdadeiro em amor, seria literal, e ajeitando para a gente, parafraseando para a gente absorver melhor, viver e praticar a verdade em amor. E nós temos um problema com essa questão assim. Eu acho que brasileiros, nós somos muito sensíveis com o que as pessoas dizem. E eu acho que aí tem uma armadilha de viver e praticar a verdade em amor. Nós precisamos ter a liberdade de falar a verdade para as pessoas, mas em amor. As pessoas têm que ouvir a nossa palavra como sendo vinda de Deus em amor. Então, nós temos pessoas que falam a verdade, mas não têm amor. São ríspidas, são ofensivas. Nós temos pessoas que têm um amor, mas em nome desse amor, ela abre mão da verdade. Nós temos os que são hipersensíveis, aqueles que ficam magoados. E para quem é hipersensível e fica magoado facilmente, tem dificuldade de perdoar quando alguém lhe diz uma verdade, imagina o seguinte: se Jesus fosse sensível com a verdade, ele não teria sucesso no ministério dele, tá certo?
ele não teria sido bem-sucedido. Porque ele encarou muita gente falando muita coisa para ele. Ele não tinha por que ficar magoado. Ele tinha por que ficar magoado, mas ele não ficava magoado. Ele sabia processar as coisas, né? E também nós precisamos pensar assim, a verdade tem a ver com princípios bíblicos. A verdade tem a ver com princípios bíblicos, né? E é ela que purifica, o pastor leu no texto, ela que purifica, ela que faz a asepsia espiritual em nós. Então, nós precisamos, não podemos abrir mão dos princípios bíblicos, mas nós temos que ter cuidado da maneira que nós comunicamos, porque se a gente for ríspido, a gente esvazia o valor da verdade, uma vez que o outro não vai ouvir, porque ele vai ouvir a nossa rispidez. E nós devemos ter um pouco de firmeza. Se a gente é daquele tipo mais sensível de pessoa, nós precisamos ser mais casca-grossa, precisamos saber ouvir e suportar mais as coisas, né? E não deixar que a mágoa nos paralise. Então, nós precisamos de ter essa condição. Então, seguir a verdade tem essa, viver e praticar a verdade, mas em amor, tá certo? A igreja de Éfeso falhou aí. Olha, é incrível, hein? Essa carta foi para a igreja de Éfeso. Eles sabiam isso. Mas você vai lá no Apocalipse e você lê, olha, vocês foram bons com os falsos mestres, vocês souberam identificá-los, souberam discipliná-los, etc. Contudo, eu tenho uma coisa contra vocês, diz Apocalipse 2:4 em diante. Vocês perderam o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte às coisas do princípio. Então, o amor vai junto com a verdade. Então, eu fiz aqui uma regrinha aqui. O segredo do avanço na maturidade espiritual e do crescimento numérico espiritual da igreja consiste em cada parte realizando sua função e cooperando uns com os outros em amor, sem comprometer a verdade. Então, é o que ele fala ali em cima, né? Que a gente tem que... A igreja, ela se autoedifica, ela edifica a si mesma. Ela tem um motorzinho dentro dela que funciona quando cada parte faz a sua parte. Se nós estamos operando, cada um fazendo a nossa parte, a igreja cresce e edifica-se. Ela tá esquisita, né? Ela cresce numericamente e ela se edifica espiritualmente, tá certo? Agora, eu coloquei aqui alguns trechos para você ver que o crescimento ele é recorrente, o Novo Testamento fala direto sobre crescimento, né? E quando a Bíblia fala de crescimento, é tanto o progresso espiritual como um avanço para a maturidade espiritual, como também um crescimento numérico, por que não? E tem muitas passagens, só rapidinho. Aqui, ó. Semeador, Jesus fez diversas parábolas sobre o crescimento. Semeador que semeia em diferentes tipos de solo, aquela que cai na pedra, cai na estrada, cai na rocha, cai no terreno bom. O joio que é semeado junto com o trigo, ele tem que crescer os dois para depois tirar o trigo. O grão de mostarda que se transforma, por menor que seja, se transforma numa grande árvore. O pouquinho de fermento que levedou toda a massa do pão. A semente que cresce e os homens, o agricultor olha e não vê o crescimento, mas ela está crescendo diretamente. O galho que é ligado à videira, que está lá em João 15, né? Que ele deve dar frutos, senão ele vai ser cortado. São passagens que de Jesus, dizeres de Jesus sobre crescimento. Não seria... Se não fosse importante, ele não tinha falado tanto sobre o crescimento. E tem umas outras passagens. Por exemplo, 2 Coríntios 9:10, ele fala sobre o crescimento dos frutos de justiça.
A igreja de Corinto preparou uma oferta para a igreja de Judéia por causa da fome que eles tiveram que enfrentar. Tudo bem, mandaram a oferta, e Paulo fala, você vê o crescimento dos frutos de justiça. Tanto quem recebe, como quem doa, eles crescem nos frutos de justiça. Que são? Eles crescem em unidade, eles crescem no amor, eles crescem na ação de graças, e esse crescimento, ele se multiplica por todo o entorno onde eles estão, influencia todo o entorno que eles alcançam. Esse é um trecho que fala de crescimento. O outro trecho, o Pedro fala, em 1, de 5 a 10, ele fala, acrescente a palavra, crescimento acrescente. Acrescente a fé, virtude, virtude, o conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e o amor. Estas qualidades crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Veja como Pedro e Paulo estão afinados sobre o pleno conhecimento de Cristo. Paulo tinha falado dele, aqui nós lemos anteriormente, e aqui Pedro também está falando no pleno conhecimento. Isso tudo aqui é crescimento. Acrescentar essas coisas é a maneira de caminhar para a maturidade, é a maneira de caminhar para a estatura de Cristo. Está aqui uma listinha de coisas a perseguir. Tendo essas qualidades, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Olha como Pedro é agudo. Inoperantes e improdutivos. Essa tem que ser a nossa preocupação, de quão operante nós somos, quão produtivos nós somos. Não tem conversa, é crescimento, é acréscimo, e isso é que nos leva à maturidade, mas o perigo de ser inoperante e improdutivo. Palavras duras de Pedro. E Judas 20, ele fala sobre exortação à autoedificação. É você se autoconstruir, tá certo? Você, pessoalmente, você tem que trabalhar dentro de você o seu crescimento pessoal, tá certo? Às vezes a gente fica esperando que isso aconteça alguma coisa de fora para a minha edificação. Não, é por isso que a gente fica insistindo aqui com vocês tanto sobre frequentar a EBD e tal, né? A gente quer ver vocês realmente crescendo na maturidade, tá certo? E a gente insiste, todo domingo a gente fala disso. E aqui ele cita alguns exemplos, correndo rapidinho, de exemplos de maturidade, algumas pessoas até eu pus mais obscuras, assim, que não são tão óbvias para nós. Vocês estão me vendo o slide? Sim, tudo normal. Tá? Então, eu pus, por exemplo, aqui esse Epafrodito, né? Epafrodito, Paulo fala assim sobre ele. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Aí Paulo conta uma historinha que ele ficou doente, quase morreu, e por isso ele está retornando o Epafrodito lá para Filipos. E ele então põe, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Quem é Epafrodito? Nós nem sabemos. O que ele fez, a gente não sabe, mas ele quase morreu pela causa de Cristo. Então, por que estou pondo pessoas obscuras? Para a gente não ficar só, vamos dizer assim, mas com Jesus não dá para comparar, com Paulo não dá, eles eram muito importantes. Então está aí um Epafrodito que mal sabemos quem é. Áquila e Priscila. Ele manda saudação. Saúdem Áquila e Priscila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim.
Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então, esse casal, nós já lemos sobre eles assim, ajustando a teologia do Apolo, agora aqui fala que eles arriscaram a sua vida por Paulo e eles têm uma igreja na casa deles. É um casal. Andrônico e Júnias, a gente não sabe se esse Júnias é masculino ou feminino, mas está aí, provavelmente um outro casal, vai. Meus parentes que estiveram na prisão comigo são notáveis entre os apóstolos, estavam com Cristo antes de mim. Então, o que eles fizeram? São notáveis entre os apóstolos. Nós falamos sobre apóstolos que extrapolavam os 12, mas que tinham essa função mais missionária, né? E aí tem o Andrônico e Júnias. Agora, saúdem Trifena e Trifosa, 2 irmãs, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Gente assim, que a gente não conhece, né? Saúdem Rufo, eleito no Senhor. E a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Então, a mãe do Rufo era uma mãe para Paulo. Assim, ela tinha o ministério de cuidar do apóstolo lá em Roma. Então, você tem uma lista de pessoas que a gente pouco sabe sobre elas, né? Que passaria batido tranquilamente, mas que fazem o serviço. Então, crescer na maturidade, está aí vários exemplos, tá certo? Então, só terminando aqui, depois eu abro para vocês, se alguém quiser falar mais alguma coisa, né? 4 elementos, uma maturidade. Aperfeiçoamento dos crentes para o serviço cristão. É necessário, crescimento é contínuo, é constante. Conhecimento profundo do varão perfeito. Como nós vamos conhecer profundamente o Jesus se a gente não recorrer à palavra? Cuidado com os ventos de doutrina que nós vimos aqui. E promover uma comunicação de verdade em amor. Nós precisamos, na comunidade, saber nos comunicar a verdade em amor. E precisamos entender que isso é um recurso que o Senhor colocou à disposição de nós como igreja. Coloquei aqui um quadrinho que eu cruzei com ele aí na caminho que eu preparava a aula. Uma igreja saudável demonstra a maturidade. Ótimo, nós precisamos de maturidade, foi o tema de hoje. Ela depende da unidade, sem dúvida. Todo domingo a gente fala que tudo isso caminha para uma unidade porque existe só uma cabeça que é Cristo. Desempenho o serviço. Nós precisamos saber o nosso dom e desempenhar com seriedade o nosso serviço. E persevera no crescimento. Quando tem o crescimento, é importante a gente perseverar nele, porque desarruma um pouco, desequilibra um pouco a nossa rotina, né? Quando chega gente nova, que precisa de ensinos e tudo mais. Então, nós não podemos abrir mão dessas coisas, tá certo? Isso é um desafio para nós. Fechando, eu quis deixar aqui uma mensagem para vocês, que é o meu desejo dessa aula. Portanto, fala Pedro, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Hoje você recebeu aqui um presta atenção, vamos lá, desperta, tal, né? Esteja com a mente preparada, pronto para a ação. Pronto para a ação. E o que nós precisamos fazer para isso? Essa aí é a tua lição de casa.
né? Não se deixar moldar pelos maus desejos de outrora, sabe? Sabe quando você vai na igreja só de domingo e não exerce os seus dons e não se aplica nos seus deveres cristãos? É como se fosse... Essa é uma doutrina pagã, né? O pagão só vai na igreja quando ele precisa de uma bênção, um favorecimento da divindade, né? Mas Cristo não quer. A Bíblia fala crescei, crescei, cresça para a maturidade. Não tem alternativa, é crescer, crescer e crescer. Então, eu espero que você tenha ouvido essa mensagem de hoje. Se alguém quer comentar agora, por favor, esteja à vontade. Oi, Gival. Oi. Bom dia para todo mundo. Uma coisa que eu tinha pensado nisso, mas você colocou muito bem no final sobre... muitas vezes a gente acha que essas coisas são para os pastores, para os missionários, para a liderança. Eu sou uma pessoa insignificante que não vai fazer diferença, né? Mas nós todos precisamos crescer juntos. Eu fico contente quando eu vejo o pessoal fazendo anotação e questionando e perguntando, porque mostra o interesse de crescer. Porque quantas vezes a gente não se pegou falando: nossa, como que eu nunca soube disso? Já soube, sim, só que esqueceu, né? Porque não anotou, não prestou atenção, não praticou, não exerceu aquilo. E são coisas pequenas, às vezes, né? Coisas... O que eu tenho à mão hoje que eu possa fazer para ter esse crescimento? Se a gente parar para pensar, a gente vai conseguir descobrir muitas coisas, né? Uma coisa que eu acho que é legal, no nosso caminhar, né, nesse tempo todo, a gente tem visto tanta gente sendo usado por Deus, gente simples, gente humilde, demonstrando um poder de fé, de obras que nos envergonham, sabe? A gente que às vezes ficamos nos achando melhor do que os outros, e a simplicidade, a dependência de Deus faz com que essas pessoas sejam instrumentos maravilhosos, como você bem citou aí nos textos, pessoas que aparentemente sem muita expressão, mas deixaram marcas especiais, né? Que nós sejamos assim também, né? Sabendo que Deus pode nos usar e a gente caminhando na estatura de Jesus, né? Com um exemplo, a gente possa também fazer muitas coisas para a glória dele. Pois é. A gente precisa tomar cuidado no seguinte: a gente vive um momento muito... A gente vive num mundo acadêmico. E estudamos e tem, graças a Deus, a maioria das pessoas tem conseguido estudar lá na igreja, e tem muita gente que se intimida, achando que quem tem estudo tem o dever de saber mais e fazer mais. Contudo, a palavra de Deus, o evangelho é para todo ser humano, não só para quem é escolado. E nós precisamos, de repente, mudar a nossa mente, como o pastor falou hoje no culto, sobre isso. Porque quando ele fala, sede imitadores meu como eu sou de Cristo, a imitação não é meramente acadêmica, eu vou ser um estudante. Não, ela é prática, no amor, nas coisas a fazer, a serem feitas, né? Quando a Alba falou aí, eu tive uma lembrança, para mim, muito preciosa, da tia Vina. Anos atrás, as senhoras fizeram um ano lá chamava Filhos de Oração. E eu e a minha esposa éramos filhos de oração da tia Vina. Mas anos atrás. Todo domingo, irmãos, todo domingo, ela me cumprimentava e dizendo, eu continuo orando por você. Como você está? Ora, ela tem estudo? Não. Ela tinha condição física privilegiada? Não.
ela orava. Talvez ninguém nessa vida orou tanto por mim como a tia Vina. Entenda o que eu quero dizer? Existe uma obra a ser executada, a ser feita, e essa obra é sua, só sua, porque Deus te deu o dom. E a gente tem que olhar e falar, não estou satisfeito, o que eu vou fazer? E apresentar-se e apresentar o seu serviço e apresentar-se lá para o pastor e sair a campo, né? E, enfim, quem é acadêmico tem que pensar que talvez precisa desenvolver mais a parte prática. Quem é mais prático tem que talvez pensar que precise se esforçar para conhecer mais da verdade, mas as duas coisas vão junto, a verdade e o amor e a verdade, elas se complementam, e a nossa vida tem que ir por aí. Beleza, mais alguém? João, obrigado, João, pela excelente aula, viu? Deus abençoe. Uma bênção. Amém. Então, irmãos, eu desejo para vocês, a hora já está avançada, eu desejo para vocês uma boa semana. Fiquem com a paz e deixe essa palavra te incomodar, assim como ela me incomodou e está me incomodando. E que o Espírito frutifique nos nossos corações, tá bem? Fiquem na paz. Vamos orar fechando, então. E aí o Paulo pode abrir o microfone para todo mundo. Eu vou pedir o Daniel. Daniel, você pode orar? Senhor, que privilégio o Senhor nos deixou quando liberou para que pudéssemos ser instrumentos da Tua glória, pudéssemos falar do Teu grande amor, pudéssemos mostrar esse amor às pessoas ao nosso redor. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes nos acomodando, achando que estamos longe demais do Teu padrão. Mas, Senhor, nos desafia e queremos, Senhor, ser instrumentos para a Tua honra e glória. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo estudo no culto de manhã e agora pelo Gival. Ó Deus, que a gente seja realmente um cristão verdadeiro, um servo que busca o Senhor com Teu Santo Espírito, nos dando poder para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor e alcancemos corações daqueles que estão caminhando para a perdição. Tenha misericórdia, Deus, abençoe a nossa igreja e nos dê um restante de dia debaixo da Tua graça. Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou parar de gravar aqui.